Seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo a mais um episódio do nosso VBHcast, o nosso videocast sobre valor em saúde e muito mais. Esse conteúdo todo é produzido pelo IBRAVES e tem o apoio institucional da Novartis. Essa é a nossa segunda temporada, esse é o nosso primeiro episódio, eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu sou o Rafael Ielpo e apresento mais uma vez essa temporada do VBHcast. Antes de começar a nossa primeira entrevista aqui, eu queria fazer um agradecimento especial ao Fábio Rocha, nosso diretor aqui do IBRAVES, incansável e resiliente. É graças a ele que a gente consegue estar aqui de novo, numa casa nova, num formato diferente. E esse ano a gente vai enfatizar nessa nova temporada alguns momentos bastante importantes e relevantes para o Instituto, para o IBRAVES nesse ano. E um dos momentos mais marcantes, sem dúvida nenhuma, foi a realização do CLAVES, a segunda edição do nosso Congresso Latino-Americano de Valor em Saúde, na cidade do Rio de Janeiro. E a gente vai, nessa nova temporada, nesses novos episódios, mergulhar um pouco mais profundamente nos assuntos que foram trazidos, nos grandes pilares que foram discutidos dentro do nosso Congresso e que agora a gente traz um aprofundamento um pouco maior. A gente começa essa nova temporada com um convidado muito especial. Eu estou aqui com o Joatan Júnior. Joatan, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade, por estar aqui com a gente. A gente vai com certeza aprender muito com você. Muito obrigado por ter vindo. Agradeço, muito bom. Obrigado. Bom, o Joatan tem uma trajetória extensa, tanto do ponto de vista acadêmico, como experiência dele no setor da saúde suplementar. A gente vai ouvir aqui, vamos conversar um pouquinho sobre saúde populacional, sobre ACO, os modelos de pagamento, enfim. A gente vai ter bastante conteúdo para a gente conversar aqui. Joatan, como a gente sempre faz, a gente começa com uma apresentação. Eu queria que você contasse para mim um pouco da tua trajetória. Como você veio parar na saúde, como que você veio estudar valor em saúde, enfim, conta um pouquinho da tua trajetória até agora para a gente. Maravilha, muito obrigado. Aproveito o começo para agradecer também o Fábio. Muito obrigado. O IBRAVES, o Instituto, é um fomentador da proposta de valor na América Latina, né? Acho que é importante ter esse momento de divulgação de conhecimento, muito Sem importante. Eu comecei os estudos por influência até do pai mesmo, né? Então, meu pai é profissional de saúde, médico, né? E acabei também evoluindo para a mesma plataforma de conhecimento, né? Mas o que eu identifico até que antes eu tinha, né, por acesso mesmo, por possibilidade, né, acesso à parte de tecnologia da informação. Na década de 80, a gente já vai começando a revelar a idade aqui. E a gente já trabalhava com tecnologia da informação naquela época, o que facilita muito hoje em dia para conversar com os colegas de TI e tudo, né? Porque né, a gente tinha conversado anteriormente, é a base. Sem dúvida. Né, de qualquer modelo escalável, é uma plataforma de TI. Sem dúvida. Que ajude bastante, né? Então, isso ajudou bastante. Eu não, né, era hobby na época, mas hoje é um ativo. Era Sem hobby dúvida. na época, hoje é ativo, né? Então, profissional de saúde, eu fiz o processo de medicina, terminei a medicina, passei na residência, fui para o exército, né? Fiquei um tempo lá, porque já segurava a vaga de residência. Fui também. Era muito interessante. e eu acho que as Forças Armadas ajudam bastante em alguns aspectos. E depois eu fiz a formação toda na parte de cirurgia cardiovascular e cardiologia, né? E tão logo a gente começou a atuar na atividade no estado de Santa Catarina, a gente já fez uma carreira em Y para a área de gestão, Perfeito. Até para ajudar na gestão de uma unidade hospitalar local. E, curiosamente, aquilo foi nos direcionando para fomentar mais o conhecimento da parte de gestão, né? Então, a gente investiu bastante nesse aspecto. Por conta disso, eu acho que até uma parte curiosa, a gente estava buscando outro player no local, além de uma determinada operadora de saúde. A gente mandamos um e-mail para um dirigente de uma empresa, né? Ele respondeu, né? O Edson Bueno, ele respondeu o e-mail. Falou assim, não, vá lá em Curitiba e conversa com o pessoal. A gente foi até lá, conversamos com a diretoria local, de lá a gente não saiu. Que legal. De lá, né, um e-mail para o Edson Bueno. Foi. E ele responde. Ele respondeu. Ele responde. E daí nós ficamos por lá, a gente teve uma grata satisfação de aprender, né, fazer toda a trajetória dentro de uma operadora, passar por todos os setores, então acaba ajudando, mas sempre mantendo a parte de atividade técnica no dia a dia. Né? Não me afastei, não me afastei 100%. Legal. Um maior ou menor grau para uma dedicação de um para outro, eu acho que é até interessante.
Muito bom. Jotan, vamos lá, vamos começar. Você fez uma apresentação lá no Congresso que eu achei muito interessante, em alguns pontos provocativa. Eu acho que penso muita coisa parecida com como você colocou lá. Mas eu queria que você conceituasse primeiro um pouco o que é ICO, o que é esse ente, como é essa organização e como que isso conversa com valor em saúde. O que uma coisa tem a ver com a outra? ICO é valor em saúde? O que quer dizer? Onde ela se insere dentro desse contexto? Estou trazendo esse assunto porque foi uma das principais pautas do que você falou lá e da tua experiência de efetivamente implementar cuidado baseado em população, ICO, enfim. Exatamente. Conceitua um pouco para a gente. Como que funciona? O que é uma ICO? Maravilha. Ele é um conceito muito interessante, inclusive, do ponto de vista americano, né? Como a gente estava trabalhando numa empresa multinacional americana, a gente trouxe esse conceito, né? O conceito Accountable Care Organization vem dos Estados Unidos mesmo. Mas a proposta ela já acontecia também em solo europeu, mas com outra denominação, né? Esse conceito nasceu em governo, não foi no democrata de Obamacare, como a maioria acha, ele nasceu até um pouco antes, né? Então, ele passou por vários, independente de ser republicano ou democrata, ele perpetuou ao longo das épocas, né? E a proposta dele é basicamente ter uma visão mais de gestão populacional, tá? Então, você olha uma determinada área e você vai ser responsabilizado naquela área por resultados do que você tem de atenção para um determinado prestador, né? Então, depende do teu tamanho, né? Se você é uma unidade hospitalar, você é a unidade hospitalar responsável pelos resultados daquela região, né? Ou para além daquela região, e depende muito da tua capacidade de agregar mais usuários, né? Mas uma ICO não necessariamente tem que ser um hospital. Não tem necessariamente. Que ser uma clínica. Não, pode ser uma clínica. Então, ele pode ser, inclusive, uma clínica de profissionais organizados. Então, esse conceito, ele está mais para o resultado do que para a forma em si, né? Então, e neste modelo de relacionamento, o prestador acaba assumindo uma responsabilidade também muito grande nesse cuidado, que é diferente de um modelo de fee-for-service, onde quanto mais eu produzo, mais eu recebo. Exato, né? Exato. Essa lógica tem que mudar, não é isso? Para que a gente tenha um acordo nesse sentido. É fácil sentar para conversar com isso sobre accountable, com operadoras, com prestadores. Como é que foi esse processo? Como é que você conseguiu tirar essas barreiras? Porque é uma dificuldade muito grande de operacionalizar, conversar sobre isso. Todo mundo quer conversar, todo mundo acha super legal, né? Enfim. Mas como é que é isso? Como é que você convenceu as pessoas que, olha, isso daqui dá resultado, vamos junto? Como é que foi esse processo de convencimento, de sentar à mesa todo mundo e vamos falar sobre isso? Muito bom, muito bom. Tem um pé muito grande de inovação, né? O grupo, na verdade, na época, era um grupo de inovação, né? Então, tem um aspecto de fazer diferente, né? De fazer completamente atípico do que o habitual. Vocês estavam, naquela época, você estava ligado a uma área de inovação. Inovação, né? Você não estava na área de gestão de rede da empresa. Não. Diretoria Perfeito, de inovação e estratégia. Legal. Então, a gente tinha um forecast de algum tempo e o que faremos diferente para obter resultados diferentes, né? Então, aí tinha a possibilidade de testar, né? De fazer protótipos e avaliar a escalabilidade de qualquer tipo de coisa, né? Que fazia sentido no que se refere à entrega de valor. E aí esse ponto também era importante, né? Na cultura americana também estava essa proposta de valor na missão e na visão da empresa. Perfeito. Então, ela se encaixava estrategicamente na visão e na operação da empresa. Então isso facilita você implementar, né? Existia um incentivo formal para a inovação, né? Reinvestimento de valores econômico-financeiros para a inovação. Então, é mais ou menos como o P&D de qualquer empresa. Exatamente. Qualquer empresa de indústria farmacêutica, por exemplo. E nesse modelo, nesse exemplo que você mostrou para a gente lá no Congresso, Jotan, tudo foi feito dentro da rede própria? Era tudo com rede própria da operadora ou vocês tinham parceiros que não eram rede própria,
que fizeram parte das ACOs que vocês montaram? Nós tínhamos ambos. Os dois? Os dois. Eu achava que era só na rede própria. Não. A gente conseguiu encontrar alguns visionários. É isso, essa é a dificuldade, né? Exatamente. Quando você sai de dentro de uma rede verticalizada para um independente, exatamente, fica muito mais difícil. Exato. Então, aí, às vezes, a gente percebeu isso, inclusive a gente descreve isso parcialmente nos manuais, inclusive no manual do IBRAVES, né? Que você precisa, eventualmente, desenvolver o prestador. Tá? Para alinhar esse interesse, né? Construir essa relação, eventualmente, para que exista essa cocriação. Né? Temos esse problema, como resolveremos? Né? Então, é um processo em conjunto. Perfeito. Então, isso, às vezes, é um processo de ganho de confiança ao longo do tempo, a chegar ao ponto de você fechar um contrato incompleto. Né? Como a gente trabalhava diretamente com o Eduardo Maia, acho que a maioria todos conhece. Então, desenhar um contrato incompleto. Né? E quem que está tranquilo de assinar um contrato completo, né? Isso é um enorme desafio. Esses contratos complexos e incompletos, que você não tem a totalidade do que está sendo feito, né, descrito, você vai ter que comprar risco. E os dois vão ter que comprar risco. Os dois comprar, né? Isso para o lado do prestador, né? Para operador, acho que é mais claro a questão da compra de risco. A gente está acostumado com a questão atuarial, enfim, o modelo securitário quase que é o da saúde suplementar no Brasil. Mas para o prestador, não. Não. E aí é onde entra a confiança. A fazer daquele jeito. Exatamente. Né? E aí vem também uma outra frase que eu achei muito interessante da tua apresentação lá, que é aquela frase que você fala que você sempre ouve. Isso daqui não dá. Isso daqui não tem como. Isso daí é uma situação que eu acho que é importante lembrar e sempre estar na tua mente de que dificuldades virão. É um processo de inovação. Então, o que você vai mais ouvir isso daí não tem como. Não dá. Isso daí não tem como. Eu não faço desse jeito, sempre foi assim. Isso daí não tem como. E aí até alguns estudiosos da parte de inovação, eles identificam, né? Você coloca a população humana na curva de Gauss, quem está realmente afim de fazer inovação é menos de 5%, Exatamente. Se não for menos. Tá? Então, você vai encontrar, eventualmente, algumas pessoas que se assemelham nessa linha de raciocínio e, aí você tem um diamante para lapidar. Exatamente. Jatan, me conta uma curiosidade que eu tenho. Você mostrou lá esses modelos em 5 especialidades, né? Que você fala que são as ACOs de especialidades, né? Qual foi o processo decisório para chegar nessas 5 especialidades? Qual foi o drive principal? E aí queria que você também já comentasse um pouco disso, se isso que vocês fizeram lá é o que você entende como o ideal. É uma questão de uma especialidade que tem custo muito alto ou que já tem uma governança clínica mais madura? Quais foram os principais parâmetros que vocês falaram, escuta, vamos trabalhar com ortopedia, cardiologia, enfim. Como vocês separaram e quais foram essas 5 especialidades que vocês conseguiram trabalhar? Perfeito. É um mix, né? Vamos dizer assim, que é uma matriz, né? Que você se encontra, né? Então, primeiro você tem que encontrar um parceiro que entenda do que você está querendo fazer. E se eventualmente ele tiver dentro da tua curva do disease burden de uma determinada população, né? Uma carga de doença da população, melhor ainda, né? E é lógico que a gente, como processo de inovação, a gente tem que estar olhando também o ponteiro mexendo, né? Exatamente. Então, a gente teve a felicidade e, eventualmente, até cavocar um pouco mais para o lado que tinha minhoca para, né, curva A de uma saúde suplementar, né? Então, nós estamos falando aí de especialidades do tipo oncologia, cardiologia e doenças cardiovasculares, né? Esse eu acho que é um ponto interessante, né? Que, às vezes, vale a pena você se desmontar da especialidade do que é regularmente categorizada pelo Conselho Federal, por exemplo. Tá? Porque a doença é a mesma no indivíduo como um todo, né? Então, a gente percebeu esse fenômeno, né? Quer dizer, a doença cardiovascular, ela não é no coração, ela é no indivíduo inteiro. Então, pega a cirurgia vascular, pega o endócrino, sabe? Então, você vai para além, né? Quando você vira o olhar para a solução de um problema de um usuário, você volta eventualmente para primary care, né? Para a saúde mais básica, né? Mas a gente tinha esse viés também, que era accountable care de especialidade. Por quê? Porque já existia a atenção primária. A atenção primária já estava montada, bem organizada. A gente queria criar essa proposta de referência e contra-referência. Então, por isso que a gente focou em especialidade. A gente focou em especialidade. Por quê? Porque a atenção primária já estava consolidada, né? Estava sendo liderada muito bem e tal, ok. Então, nós vamos resolver outro problema.
né? Que, por acaso, é um problema que é bacana, porque normalmente o usuário não gosta muito de ser direcionado. Então, Sim. a gente resolveu essa situação e acho que foi interessante que a gente propôs ali até um acesso maior para os usuários, sabe? Jota, como é que foi esse processo junto das lideranças e equipes médicas? Como que elas recebem esse tipo de novidade, né? Porque você chega lá e fala, escuta, agora a gente vai começar a tratar doença cardiovascular ou doença ortopédica de um outro jeito. Você precisa envolver eles nesse Sem processo. dúvida. Como que é isso? É fácil de fazer isso? É difícil? Como é que foi essa tua experiência? Muito interessante. Eu diria que depois que existe esse elemento de interesse, é fácil. Depois que você convence? Depois que você encontra esses indivíduos mais intrépidos, vamos dizer assim. Por quê? Porque você está com um viés diferente, né? Eu vou te dar um exemplo que talvez possa ajudar a clarear. A equipe de cirurgia vascular, em um determinado momento, ela virou e falou assim, legal, entendemos o que é para fazer, quais são os protocolos que você quer que a gente use? A gente virou e falou assim, tanto faz o protocolo, o que eu vou analisar é o resultado. Sim, eu vou para a última linha. Eu vou perguntar para o usuário como é que ele está. Aí é outro ponto, né? Entendeu? Então aí, veja, sabe o que é o negócio de destruir o protocolo? Você faz o que você quiser. Eu vou analisar o resultado. Então, isso é uma mudança para a prática clínica muito interessante. Porque você dá liberdade para o indivíduo. Ó, tem essa população aqui, você vai cuidar desses indivíduos. Você faz o que você quiser. O que eu vou medir depois é a hemoglobina glicada. O que você vai fazer com ele, se é nutricionista, se é orientação, se é... Não me interessa. Eu vou analisar um desfecho específico na visão do usuário. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que já muda bastante, já coloca de ponta cabeça quase tudo, né? Pois é. Acho que uma das grandes resistências das equipes médicas é justamente isso, porque eles têm medo de ser cerceados. Exatamente. Ele fala, pô, então você vai vir aqui, você vai me dar um protocolo que eu tenho que seguir isso e só isso. Exatamente. Muito interessante isso, né? Você abordou justamente ao contrário. Ao contrário. Você faz o que você quiser. Exatamente. Mas você faz a gestão do cuidado, do gasto e tudo isso. Exato. Aí você é responsabilizado pelo fio a pavio ao longo de vários anos. Porque é um contrato de mais longo prazo. Tem que ser, né? Não dá para ser uma coisa... E não vai trazer resultado imediatamente. Então, também precisa ter essa clareza. Curiosamente, até traz. Eu vou entrar nesse ponto, porque você falou na tua apresentação isso. Tem resultado em 3 meses. A hora que você falou aquilo, eu falei, opa, peraí. Quero ouvir melhor isso daí. Como que é? Onde que você acha esses frutos baixos que em 3 meses você começa a ter resultado financeiro? Muito bom, muito bom. Eu vou até apoiar aqui com a gente com um diapositivo, né? Já direto para o resultado. Aqui, esse gráfico aqui, ele demonstra bem essa situação, tá? Então, no cenário de cima, que é o tradicional ali de pagamento por serviço, né? Raramente você vê algum controle, por mais esforço que você faça. E eu acho interessante isso, que a indústria, né, os operadores de saúde ou o Sistema Único de Saúde, raramente entenderam, né, depois de décadas de um gráfico nunca descendo, Sim. Torcendo pelo melhor ainda, achando que vai mudar o ponteiro. Achando que vai ter resultado diferente. Exatamente. O que a gente tem no cenário de baixo? Que a gente está com uma métrica ali, que é uma métrica ali americana, mas que também para nós serve, né? O per member per month. Sim. Né? Então, por membro por mês. Né? Você avalia mês a mês. O que é o grande degrau ali que a gente faz no azul aqui embaixo? É a deflação do desperdício. Isso é imediato? Imediato. É imediato. Como? É imediato. Por quê? Porque a gente olha... Aí tem uma parte epidemiológica muito bonita, num olhar de sistema de saúde. Então, assim, não é uma planilha de Excel, é algo mais elaborado. Mais refinado, sem dúvida nenhuma. É um negócio que traz muito o prestador no que se refere à parte científica, entendeu? Nossa população está aqui, a faixa etária dela é essa. Né? Sabe, é uma investigação epidemiológica, a ponto até de um dos prestadores, ele virou para nós e falou assim, um dos prestadores de oncologia, ele falou, mas você está discutindo aqui comigo? Você está querendo que eu vire um secretário de saúde? Eu falei, bingo! É exatamente tipo isso. É por esse lado. Né? Nós vamos fazer de tudo para que as pessoas evitem de ficar doentes. Exatamente. Né? Diagnóstico precoce, exatamente. Cuidar da população. Exatamente. E aí, qual é a nossa restrição? A nossa restrição é orçamentária. Tá? E a gente, mais do que isso, precisa ter essa consciência. Né? Quer dizer, nós somos um país não muito rico, envelhecendo. Né? Dinheiro finito. Dinheiro finito. Com essa quantidade de grana,
nós temos que ter a liberdade de pensar como se fôssemos civilização, que também é algo meio difícil, né? Se nós fôssemos ingleses ou, né, neozelandeses, ou, né, o que faríamos, né? E esse benchmark, ele é divulgado, né? Não é segredo os benchmarks. Sim. Né? Então, o consumo de recurso per capita para uma determinada especialidade em diversos países, você tem a liberdade de escolher. Se você está mais para a África, ou mais para a Europa, mais para a América, você faz o blend que você quiser. E aí essa discussão é que é feita em conjunto. Esse é o orçamento que faremos, né? E aí, quando você faz essa deflação da precificação, que vai ser a linha pontilhada, ali em verde, que talvez que a gente consiga dar um zoom depois para vocês verem, ali é a precificação do modelo. Ou seja, no primeiro trimestre já deflacionou. Por quê? Porque você está considerando os desperdícios. E a gente pode entrar em mais detalhes no desperdício lá na frente. Tá? E os desperdícios também já são identificados, extensamente estudados, falta só dar uma lida. Né? Então, por que isso acontece? Porque a gente paga há décadas fee for service. Nesse mesmo modelo. Então tem bastante grana para dividir no sistema, mas é bastante grana. Tem estudo que fala em até 30%. Daí para mais. Enfim, eu entendo sem dúvida nenhuma que tem esse valor e me assusta um pouco os 30%, quando a gente olha, né? Mas é isso que você está falando, né? É possível, numa saída, já ter deflação se a gente atacar o desperdício. Exato. A gente não ataca. Não. A gente finge que ataca, né? Não. E acho que esse é um dos grandes mudadores do ponteiro, né? Que vão fazer de verdade a coisa. E eu acho que é aqui que você consegue convencer Exatamente. a pessoa de que, olha, eu vou começar com o preço diferente já. Exatamente. Opa, peraí, então quero te ouvir. Me fala aí como que você vai fazer isso. Né? Porque a resistência é enorme, principalmente nessa questão do ganho, né, do prestador, esse risco que ele entende que ele vai ter que comprar. Exato. E aí isso daí é extensamente conversado, tirado dúvidas, né? O modelo pode ser replicável com alguns ajustes para um país da jabuticaba, né? Então, sim. Pega um contrato americano, ajusta para a nossa realidade e espera confusão. Vai ter confusão. Sem dúvida. E aí vamos resolver as confusões em conjunto. Não é um problema de um ou de outro, é um problema nosso. Eu acho que esse é o grande ponto. Nós vamos resolver esse problema. Nós, né? Alguns colegas do financeiro até falavam, mas vocês estão sugerindo aí uma joint venture. Eu falei, quase isso. É tipo isso. É quase isso. Né? Porque nós estamos resolvendo um problema, objetivando determinado aspecto. Né? Nesse modelo você tem divisão dos savings? Divisão dos savings. A partir do primeiro ano. Né? E aí a gente... isso daí basicamente é um modelo mesmo de accountable care americano. Eles estão sempre modificando o modelo accountable lá, otimizando, melhorando. Os cálculos são feitos à luz do dia, né? Até porque o comércio, né, lá existe concorrência mesmo. Né? Você tem uma accountable care do lado da outra, né? Quem que entrega melhor resultado, etc. Então, esse é um processo de quem já está há mais tempo já calculando, etc. E a gente teve a oportunidade de fazer aqui, e aí nós nascemos já, por exemplo, até com duas especialidades, né? Duas equipes da mesma especialidade. Né? Para eventualmente comparar. Para comparar já. Ambas, numa determinada região. Como é que foi? Né? Foi muito bom. Muito bom, porque existe uma competição saudável. Sim, sem dúvida. Né? Porque, em última análise, você está analisando o usuário. Você não abandonou o usuário. O usuário está te dando feedback. Né? E aí você analisa quais são os indicadores que você vai olhar. Né? A gente olhava vários, né? E a maioria deles, o usuário falava, estou feliz, estou gostando, melhorei, deixa assim. Tá bom. Né? Então, legal. Entendeu? Tinha muita variação entre as equipes? Das ICOs não, mas do mundo fee for service é um espetáculo. Quando né? você sai aí é outro planeta. Né? Aí é outro planeta. É outro planeta. Então, essa é uma visão, é uma possibilidade de você formatar um sistema de saúde. Tá? E aí você precisa saber o que é um sistema de saúde. Tem que pegar o livro, dar uma lida. Né? É fácil fazer? Não é. Não é fácil. Dá para fazer? Dá para fazer. Sem dúvida nenhuma. Dá para fazer. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, Jotano. A saúde suplementar, eu acho que um pouco ela se nega a ter essa clareza de que é um sistema integrado. Isso, sistema. Entendeu? Tem que funcionar de um jeito integrado. Estava conversando com isso esses dias e a gente falando dessa história de prevenção. A gente estava falando sobre prevenção dentro da instituição. E hoje, né, o número é 1%, né, do sinistro é investido em prevenção.
Os outros 79, 80 e poucos da sinistralidade das operadoras é gasto com doença. Exatamente. Com prestação de atendimento, né? A doença. E a gente não faz nada com a prevenção, a gente não gasta nem 1%, né? O que você pensa disso? Como que você vê isso e como que você acha que isso consegue começar a direcionar aí esses interesses que são totalmente desalinhados no começo? Exatamente. O que motiva a maioria dos prestadores é um aspecto tanto econômico quanto até econômico-científico também. Se for econômico-científico, melhor ainda. Melhor ainda, né? Melhor ainda. O fato é o seguinte, né? O modelo habitual, né, que a gente tem essa máquina de triturar linhas de prestação de serviço, né, que é o fee-for-service, a gente só remunera doença e desperdício. Isso. Né? E essa aqui é um gráfico de dispersão econômica, né? É um cabo de guerra, né? A gente remunera uma coisa e paga outra. Então, qual que é a sugestão? A sugestão é fazer um alinhamento de interesses a ponto de que você comece a comprar no sistema solução ao invés de problema. Esse cenário aqui, o cenário de cabo de guerra, você compra problemas no sistema. Eu vou lá, contratualizo alguém e pago mal ele, a consulta. E torço pelo melhor. E aí, boa sorte. Boa sorte. Né? Então você começa maltratando o profissional intelectualmente capacitado. Né? Ah, mas ele não é tão bem capacitado. Então você não tinha nem que estar na rede. É isso, não tinha que fazer parte da tua indicação. Né? É você que está colocando gente lá. Exatamente. E aí, esse cenário, a gente vai piorando à medida em que, ao longo dos anos, a matriz de competição ela era baseada no orientador médico. Quem tivesse o orientador médico mais grosso, melhor. Ou seja, você tem um exército de pessoas que não gostam de você, contratualizada contigo. Você paga mal um exército de pessoas. Exatamente. Qual a chance de dar certo? Ainda não deu. Não dá. Né? Então, o alinhamento de interesse está nesse ponto aqui, em que você vai comprar solução no mercado. E qual que é a solução? A solução eu preciso que você melhore essa pessoa. Mas o como? Aí é contigo, velho. Você que sabe cuidar. Né? E é isso, acho que esse ponto é muito legal. Eu vou desenhar o teu protocolo, entendeu? Essa é uma visão virada de chave muito... Exatamente. Vou comprar solução. Eu quero o cuidado, não me importa o jeito. O jeito você tem condição de decidir qual é o melhor. Exatamente. Né? Então, esse alinhamento de interesse... E aí tem os players que têm mais força, né? E a gente coloca de propósito aqui no player, a indústria, ela sempre foi muito boa de marketing. Marketing na palavra marketing. Sim. Né? De olhar o mercado, de precificar, de estratégia, etc. Quem que é o maior driver? É a indústria. Só que a gente ainda tem um pouco de comichão de chamar a indústria para conversar, etc. Entendeu? Ela é um dos fomentadores, sempre foi, da ciência e etc. Tem que trazer para conversar o pessoal. Nós estamos querendo fazer isso aqui. Topa ou não topa? Topo. Topa por quê? Porque eles já fazem isso na civilização, na Europa inteira, na América, sempre fizeram. A gente tem um pouquinho de dedos para... Não, vamos ver, não sei. Está sendo bonzinho com um pouquinho de dedo. Não, mas né? é que eles são nossos inimigos. Lógico, se você estiver no cenário de fee-for-service, você fez eles serem seu inimigo. Você está remunerando. Você está jogando a culpa é tua. Você é diretor de operadora. A culpa é tua. Agora, se você quiser mudar o cenário, você tem que mudar o modelo de negócio. É outro business. E aí entra o que você falou, prevenção. Né? Ah, mas o meu churn de carteira a cada 2 anos. Ah, então, sei lá, vai fazer panetone. Não faz nada. Vai fazer outra coisa, isso. né? Era essa conversa que eu estava tendo também. Não, porque daí o churn vem a cada 3 anos. Se todo mundo fizesse, todo mundo se beneficiava. Porque o cara foi bem tratado na operadora A, ele vai migrar para B, ele vai continuar sendo bem tratado, fazendo prevenção, tudo isso. Exato. Né? Só que a gente só pensa na nossa casinha, né? Não, eu não vou fazer, porque senão o cara vai ter uma vantagem quando ele migrar para lá. Exatamente. Ele vai receber um cara né? Bem saudável. Cuidado. Né? Enfim, é essa história dessa... Você traz aqui, a gente pode botar outro player que eu acho que vai ter uma seta enorme ali, que é a corretora. Bota a corretora aí também na história. Pronto, é outra seta grande. Já o drive mudou. Entendeu? Porque a corretora ganha com essa confusão aqui. Lógico. A corretora ganha. Não, esse ano é aqui, esse ano que vem é lá. Entendeu? Então, esse é um jogo de difícil... Soma zero. Exatamente. Soma zero ou perde. Aqui é uma probabilidade de ganha-ganha. Né? Aqui já é uma visão populacional. Né? Tem uma engenharia econômica, tem uma engenharia jurídica, tem inteligência da espécie humana. Lógico, aqui. Sem dúvida nenhuma. Aqui é planilha de Excel rasa, e aqui tem que pensar. Aí
Aí fica difícil. Pô, pensar dói, né? Pensar é difícil, né? Eu vejo isso, essa aproximação. Acho que a indústria ultimamente tem sido um motor, uma alavanca potente nesse sentido, de abrir um pouco as portas para a conversa. Aliás, mais uma vez preciso agradecer aqui o nosso apoio institucional da Novartis, que estamos aqui gravando nos estúdios da Novartis. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Mas tem uma resistência muito grande. Eu já, enfim, trabalhei em operador e tudo. Você falar sobre aproximação com a indústria e tudo mais, aquilo lá arrepia o cabelo de todo mundo. Ninguém quer sentar na mesa, né? E eu acho que há um movimento, ultimamente, acho que há uma mudança um pouco nisso. Um gancho que eu queria pegar, já até que você falou, é essa história de que muda o negócio. Né? Você está acostumado a fazer uma coisa aqui, que você sempre fez desse jeito e tudo mais. E aí você estava alocado na área de inovação. Exato. E você foi fazer saúde populacional. Isso. Que história é essa? Como que muda esse jogo? O que é isso que muda? Legal. Esse é um ponto interessante. Até essa referência aqui é da parceria lá do Valor Econômico com a Price, né? Sim. Que eles todo ano trazem, né, o prêmio, etc, etc. E é importante essa matriz, da gente ter essa consciência, né? Quer dizer, você está mudando de ponta cabeça uma operadora de saúde. Então, você eventualmente tem que fazer essa inovação, até como o Eduardo Maia tinha comentado anteriormente, às vezes você tem que fazer ela na periferia. Sim. Se você começar a fazer ela no core da empresa, eles vão te mandar embora. Vai voar barato. Vão te mandar embora. Exatamente. Tá? Porque aqui a vaca leiteira é essa. Isso. Não é para mexer com estrela agora. É vaca leiteira. Então tem eventos, tem que fazer um spin-off, tem que começar na periferia. Aí você traz o resultado para o econômico financeiro. O cara do financeiro vai olhar para você e falar assim, não tem como. Esse gráfico que você falou não tem como. Aí você, não, pega o seu time, recalcula. Vamos pensar. Recalcula aí. E aí ele conta, nossa, mas o resultado veio melhor do que você falou. Porque a gente foi conservador. Né? Então, esse aí é um cenário mesmo que exige novas competências dentro da empresa. Tá? Novas competências. Então, ou você vai trazer de fora ou você vai capacitar quem está lá dentro. Ou seja, a maioria das empresas não tem gente hoje que é capaz de fazer isso com o conhecimento atual. Ou ele vai ter que se capacitar, ou a gente vai ter que trazer gente de fora que conheça esse assunto. Exatamente. Não é tão trivial, não é simplesmente falar vou fazer não é trivial. E começo a fazer. Só que aí é o cenário do mar azul. Quem chega primeiro, o mar está azul. Entendeu? Então tem um período de tempo bacana, trabalhando com inovação, que você vai ficar tranquilo. Né? Enquanto está todo mundo ali lutando no mar vermelho ali, não tem mais nada para fazer, né? Você evolui para um modelo de negócio novo com competências novas. Tá? Que é a tal da revolução arquitetônica. Revolução arquitetônica. Revolução arquitetônica é porque você está modelo de negócio e agora é saúde, é healthcare. Né? Então, de novo, bota espécie humana pensando nesse cenário. Né? Tem que ter alguém que conheça o sistema de saúde, que entenda organizações complexas. Você vai ter que lidar com tudo internamente, etc. E esse era o papel da equipe, né? Vocês vão liderar aqui esse processo para direcionar essa empresa para uma linha de produto nova, alguma coisa. A gente estava chegando num cenário em que a gente estava chegando na petulância de oferecemos para o financeiro, com esse modelo, se a gente fecha determinadas especialidades, a gente pode voltar a oferecer venda para pessoa física, porque o risco está compartilhado agora. Então, a sinistralidade vai estar controlada. Você imagina isso, a vantagem competitiva no mercado? Acesso é hoje acho que quem resolveu o problema de acesso vai nadar nesse oceano azulzaço. Né? Porque é isso, a gente tem esse desperdício, ele muda o valor da venda. Muda o valor da venda. A precificação muda. O atorial todo fica completamente diferente. Que legal. O atorial é completamente diferente. Tá? Por quê? Porque você está olhando outros indicadores. Né? Então, a tua precificação é diferente. Né? Muito bom. Você conseguiu, você mostrou os exemplos lá dessas 5 especialidades. E a gente tem essa questão, né, Jatan, do pagamento por produção, que a gente acha que é tirano, que ele é que acaba com tudo. E numa outra ponta você tem pagamento populacional, né? Você tem capitation da vida e tudo mais. E tem muita gente que ainda acha que um é o mal da história e o outro é o bom, né? Que um é muito melhor e o outro não. E os dois têm riscos. Os dois têm coisas que não são, que podem ser utilizadas sem, enfim,
com desassistência e tudo mais. Queria que você falasse um pouco desse pêndulo aí, dessa variação dos modelos de pagamento e qual que é o caminho que vocês acharam, o caminho que você entende que seja o mais adequado. Legal, legal. Esse pêndulo aqui é mais até uma questão até de visual, né? Que rapidamente você consegue explicar para um leigo da onde é que nós estamos partindo, né? Então, o cenário habitual é o da direita lá, o fee for service, né? Em que você paga por serviço e o resultado, a resultante disso, depois de décadas, é desperdício, né? Você está remunerando o que não precisa, então você vai receber o que não precisa. Perfeito. A culpa é tua. Você tá, né? Ah, mas o sistema, a culpa é tua. Você está estimulando isso. É o seu incentivo para o sistema, né? Então, o sistema te reage a teu estímulo. E aí vem toda a sorte de coisas parecidas. Diária global, pacote, é tudo a mesma coisa. Só que compactamente, né? Dá uma compactada, né? Então, tá tudo para o lado do desperdício e overuse. O que você consegue fazer, trazer melhor assim para o lado de valor é quando você começa a ter métricas de desfecho na visão do paciente. Exato. Aí alguém vai virar e falar assim, não tem como mexer isso, né? Não tem como medir, não tem como... Sempre vai ter o cara que vai falar, não tem como. E aí você fica com paz no coração, porque esse cara está na curva de Gauss desviado para a direita. Ele não consegue enxergar a inovação. Exatamente. Então não é culpa dele, é você que não achou, né, o desvio da esquerda, né? Então, muito bem. E do outro lado, a gente tem os modelos que estão mais relacionados à verticalização, captação, né? Verticalização, eu sempre te falo internamente, o pessoal não gosta muito. Verticalização é muito perigosa. Muito perigosa. Porque você pode construir tijolo e torcer pelo melhor, né? Por quê? Porque você talvez não tenha o melhor profissional para tocar aquela linha de cuidado. Sem dúvida. Ou você vai ter que criar essa linha de cuidado, né? Então, como é tudo mais ou menos, né? Não necessariamente isso é adequado, né? Então, você vai ter desassistência, desperdício também, né? Underuse, né? Tanto como captação também. O interessante é que isso já está descrito desde a década de 50, né? Então, é muito legal quando aparece recentemente, veja bem, esse método é ruim, aquele método é bom. Porra, mas vocês descobriram agora? Faltou dar uma lida né? Faltou dar uma lida na história da humanidade, né? Então, qual que é a tentativa nova? A tentativa nova é a proposta de valor, né? O valor na perspectiva do paciente, de novo, né? Então, por quê? Porque em algum momento você vai ser paciente, ou teu parente, né? Então, é interessante você cair num sistema que saiba lidar com processos de saúde e doença e que não vão te maltratar. Ou vão respeitar a tua opinião, né? Nesses acordos que vocês conseguiram implementar lá, Jotan, todos eles tinham a métrica do paciente? Tinha, 100%. Sempre? 100%. Tem que ter, né? Tem que ter. Se não tiver isso, não... Tem que ter. Estão fingindo que estão fazendo. Se não tiver a métrica do paciente, ou você está desviado para a direita, ou é desperdício, ou é underuse. Né? E daí a proposta é que você traga mais para métrica de valor. E não é tão difícil. Você mede ali 2 indicadores, 3, está resolvido, né? NPS? NPS é NPS é a primeira camada de satisfação, tá? Mas é a mais fácil de coletar, porque o usuário responde rápido. Isso. Como o nosso sistema já estava parametrizado no próprio aplicativo do usuário, ele desdobrava para a experiência. Ah, que legal. E a maioria das pessoas respondiam. A maioria respondia. Começou, né, o pessoal de marketing, meu Deus do céu, 5% de resposta, até chegar a mais de 60, 70, entendeu? Demora. Sem dúvida. Mas vai indo, entendeu? Aí você tem que incentivar também. Aí tem um processo de gamificação para o usuário responder as perguntas, etc, né? Mas é importante que seja no prontuário móvel do usuário, né? Então, por exemplo, as grandes plataformas de tecnologia já estão com a HL7 Fire, né? Apple, Samsung ou Google, as duas já é a HL7 Fire. Por que a gente não usa? Porque não, né? Porque não quer. Porque não. Não. Então, é um processo que está ainda em discussão, etc. Eu acho que a gente chega lá nesse. Precisa ter essa plataforma de dados mais robusta para medir grandes números. Jota, uma das dificuldades que a gente tem quando a gente pensa em modelos diferentes, né? Eu acho que até algum grau de ingenuidade, né? Que a gente acha que é só fazer um acordo com o prestador e que a coisa vai andar. Só que a hora que você senta para fazer, você esqueceu de envolver o jurídico, o atuário, o financeiro, a TI. Quem que vai cuidar dessa linha de cuidado? Quem que vai fazer tudo isso? Nas minhas experiências, né? A tecnologia da informação, sem dúvida, é um
pavimento, né? Ela está embaixo daquilo tudo. Mas tem outras questões financeiras, contábeis, enfim, que são desafios de se fazer esses modelos diferentes. E a questão também do contrato. Esses contratos complexos, imperfeitos, enfim. Perfeito. A gente não tem... É complexo de se fazer isso. As operadoras e os prestadores não estão habituados ainda. Ainda não. Eles ainda têm um processo de aprendizado. Quais que foram aí as suas principais dificuldades que você achou nesse caminho? Você acha que a questão da interconectividade, a troca de dados com prestadores, a questão do modelo de pagamento, financiamento, incentivo financeiro, o que você achou que foram coisas mais difíceis que você precisava tirar os nós e que você nem tinha pensado nisso talvez antes? Entendi. A gente até, por conta desse aprendizado que a gente teve, né, ao longo de mais de 6 anos, né, a gente até teve a oportunidade, fez questão de colocar no manual do Ibraves, inclusive, até um diagrama ali que traz esses pontos, né? Que você... mas qual é o caminho lá do João e Maria, que não pode jogar o pãozinho e vai perder? Não, aqui está até um mapa para você não se perder, né? Então tem lá no manual do Ibraves que já ajuda a ter esse cenário. Mas o primeiro que teve... A gente sabia disso também, que você comentou, até porque o professor Porter avisou a gente lá na escolinha em Boston. Tem que ter uma plataforma de dados. Se você não tiver, você não tem escalabilidade. Então, a gente foi, né, ouvindo a orientação dele. A gente chegou para a TI e falou, doutor, tudo bem? Tudo bem. O que o senhor quer? Eu quero todas as vidas, todos os claims, todas as linhas, 5 anos. Eu falei, não tem como. Não tem como processar isso, não tem como. Sabe que não tem como? Sim. Então, você já sabe que vai receber o não tem como. Você fala, vai já bem, não sei o que e tal. Chegou, entregaram, né? Teve um gestor de TI, entendeu, falou, não, isso aí dá para fazer. Vou fazer, tá aqui, ó. Abre a gaveta, tá aqui a gaveta, tá aqui, ó. Tem aqui um motorzinho, tem uma hélice, né? Se você montar bem montadinho, sai um drone. Sai. Monta aí. Então, teve processo de inovação nesse prototipando, né? Testando. Deu certo, não deu, sabe? Bem projeto ágil mesmo. Sim. Até, cuspiu aqui um número. Legal. Então, vocês, para processarem isso aqui, vocês botam para rodar de madrugada. Senão, vocês vão derrubar a empresa, tá bom? Exatamente. Tudo bem. E aí botava para rodar de madrugada, né? Até que começou a ter um processamento melhor. Hoje em dia você pode comprar isso em nuvem e não vai derrubar ninguém. Você vai aquecer o planeta Terra, mas... Isso. Não vai... mas vai rodar. Está criando outro problema. Então a TI eu acho que foi o primeiro. O segundo foi o jurídico. Mas o jurídico estava muito junto. Muito junto. Aberto, bem participativo. Eles sentaram, entenderam o negócio, entendi o que você quer fazer, vamos junto. Então também teve cocriação nisso. Como o motor da empresa estava com esse viés, né, de inovação, e isso era fomentado, então existia progressivamente e genuinamente um processo de cooperação interna, sabe? Genuíno mesmo. Você batia na porta, eu queria falar com você, então senta aqui, vamos lá. Então já existia ali uma espécie de proteção psicológica, né? Sim. Da empresa, vamos trabalhar junto, então vamos dar as mãos aqui e resolver um determinado problema. Então, essa proteção psicológica é importante da empresa também, tá? Sem dúvida. Senão você cria feudos. Isso. O normal da espécie humana juntou todo mundo num prédio, feudo aqui, um feudo ali, começam a brigar com o outro, constrói flecha e já são inimigos. E é a tua empresa. Você está liderando aquele grupo lá. Eles estão brigando. Você não fez nada até agora. Então, você tem que incentivar esse processo de troca. Esse é outra parte cultural importante. Mas essa parte já estava parcialmente resolvida. Mais apaziguada. Então, acho que o primeiro ponto seria a parte cultural. Legal. Tá? Na essência, as pessoas estão um pouco com medo e tal. Se tiver medo, desliga o lobo pré-frontal. Fica todo mundo reptiliano. Ninguém vai cooperar com ninguém. Exatamente. E aí você vai resolvendo os problemas adiante. Então, tem vários pontos para atacar. Jatan, você consegue identificar algum ponto recorrente, né? Você falou de 5 especialidades. E aí eu já imagino o tão distinto que é uma realidade de cirurgia vascular para, sei lá, diabetes, para ortopedia, enfim, são coisas bastante distintas. Em todas elas você achou muita oportunidade de melhorar desperdício? Todas. E se tem alguma recorrência, isso daqui no começo é processo. A gente só rever processo já melhora. Qual que é o caminho aí? O que você achou nesse desperdício? Por onde começar? Por onde começar a investigar? Por onde achar esse desperdício dentro das especialidades? Legal. O que a gente observou é o seguinte, né? Como tem esse parceiro de negócio que também está procurando oportunidades, né?
ele já naturalmente te entrega isso. Mostra onde que naturalmente ele já é. O que é mais ou menos natural, né? Pergunta para quem está na linha de combate lá, que ele sabe a solução do problema. Exatamente. Você tem que dar uma passeada lá. Boots on the ground. Vai lá, dá uma olhada, pergunta, que os caras já sabem a resposta. Só ficou faltando essa interface entre o mundo real e o Olimpo, né? Tem essa distância, às vezes, grande. Mas, assim, os resultados estão relacionados ali. A gente, na amostra nossa, 18% de per member per month, todo mês a menor. 18. No mínimo 18. Entre 18% e 51%. Nas determinadas especialidades. Do custo total do cuidado? Do custo total. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. É bastante grana. Até que é ponto de, no primeiro ano, a gente chegou para o financeiro e falou, nós vamos ter que entregar esses milhões aqui para o colaborador, para o prestador. Você está de brincadeira? Nós nunca distribuímos isso. Não, mas é mérito deles. Tá aqui os indicadores. Os pacientes melhoraram, estão felizes, né? E o custo caiu. Você consegue ver isso no gráfico, né? A influência desse grupo na inflação médica de uma determinada linha de cuidado, cidade ou especialidade. Mas aí é por causa de grandes números, né? A gente até tem esse gráfico que é muito interessante, que é um gráfico que o Henry construiu, junto ali com o Eduardo Maia e o grupo, né? Em que a gente está comparando ali, a gente está olhando aqui só uma especialidade, e aí o indicador duro, que é a cirurgia por 10 mil vidas, né? Então, taxa de cirurgia por 10 mil vidas. Taxa de cirurgia por 10 mil vidas, né? A gente comparou duas grandes cidades, porque a gente teve que fazer aquele olhar para trás, né? Sim. Bom, mas como é que a gente vai comparar? Por isso que a gente pediu informação de muita gente, muitos anos. E é para trás ali o comportamento muito semelhante entre o Estado da Federação de São Paulo versus o Estado da Federação do Rio. 1,5 milhão de um lado, 1 milhão do outro. Quais vidas? Todas. Tudo. Você tem que olhar tudo. Por quê? Porque o cadastro sempre está errado. Você não fez filtro nenhum? Não fiz filtro. Se você fizer filtro, você já errou. Já tem viés. Vai errar rude, vai errar feio. Interessante. Então, aí você tem que mergulhar. Por isso que a quantidade de dados é grande, né? E aí você vai categorizar essas informações, né? Tem que clusterizar eventualmente, mas depois você clusteriza. Você tem que ter o tudão para monitorar. Perfeito. Então, o comportamento antes da ACO era semelhante em 2 estados da federação. Depois que você vira a chave, é aquilo que ele comentou lá. Deflação no primeiro trimestre. Por quê? Porque tem um degrau, se você olhar ali o verde. Já cai o Rio de Janeiro, por quê? Porque na ACO era no Rio de Janeiro. Na saída você já diminuiu. Já diminuiu. Essa equipe já estava organizada, focada no processo, já era verticalizada, já entendia como é que era o negócio. Estava acostumada a tratar bem as pessoas sem maltratar o usuário. Então, tem esses critérios também que a gente colocou ali no manual do IBRAVES, que é importante, né? E aí é o famoso boca de jacaré, vai só aumentando a distância entre um e outro, né? E aí esse é o teu grupo controle. Não tem mais... Como você está resolvendo um problema do Estado e as pessoas estão buscando acesso, o market share desse grupo aumenta rapidinho. Por quê? Porque tem agenda entre hoje e amanhã. Então, essa é a outra mágica do modelo também. O prestador vai ganhar bem e vai ficar muito feliz, mas ele tem que oferecer acesso. Isso é um ponto super interessante. Então tem que ter escalabilidade. Algum grau de escalabilidade ou dentro do possível que ele consegue também. E nesses prestadores, por exemplo, você tinha um tratamento diferente? Ele sabia quem eram os pacientes que estavam nessa jornada de uma ICO ou não? Não. Ele simplesmente estava ali pronto para atender, né? E aí a gente depois conseguia clusterizar quem passou pela ICO, quem não passou, quem passou pelas duas, né? A gente tem esse gráfico também do sistema funcionando. Legal. Por isso que você tem que ter a informação toda, né? Como é que o sistema está rodando, né? E esse degrau e essa distância, Jota, ela é acompanhada de manutenção do grau de satisfação, NPS, esse tipo de coisa? Sim, todo trimestre. Olha, no início a gente tinha olhado, era para fazer... lógico, a pretensão era fazer mensal, lógico que a gente descobriu que mensal não tem como. Mas por questão de processamento mesmo e capacidade humana de consolidar aquilo ali. E não fazia muito sentido. No cenário de gestão populacional, olhar trimestre já te dá um bom cenário de ponteiro para onde é que ele está indo. Sim. Até porque fecha o ciclo de cuidado de uma pessoa, na maioria das vezes, né? Depende da especialidade. Mas é interessante que esse gráfico aqui traz outra métrica muito interessante, que a gente estava resolvendo esse problema antes da confusão da pandemia. Então, o gráfico mostra a queda da pandemia, tanto em São Paulo quanto no Rio. Fechou tudo, todos vamos morrer. Isso. E agora? Vamos todo mundo para casa. E aí, o gráfico fica muito semelhante. Mas, mesmo assim,
tem um degrauzinho. Tem um degrauzinho. Então, logo volte ao normal, voltaremos, né? O teu estímulo é fee for service, boa sorte com o seu controle de custo médico. Não vai acontecer. Por mais esforço que você faça, né? A não ser que você comece a medir alguma coisa de desfecho e tal, mas tem que alinhar bem com os russos essa situação. Nesse modelo que você fez dessa ICO, por exemplo, com ortopedia, você dava um orçamento fechado para ele cuidar daquela população? E ele se vira? O inicial era... Ele já estava numa determinada quantidade, o market share, né? Dizendo assim mais epidemiologicamente, ele já tinha o market share. Então, ele largava com um per member per month daquela especialidade. Ali. Conforme ele ia agregando mais vidas para o accountable dele, né? Um modelo bem accountable care mesmo. Quanto mais vidas você cuidar, maior vai ser o seu orçamento. Por vida. Por vida. Então, ele é um misto ali, né, de captação com orçamentação, misturado com bundle, né? Porque o bundle está mais no aspecto das métricas, né, que você vai medir em determinados pontos. Não no que se refere a protocolo. Não tinha nada de protocolo. Nada. Pois é, isso eu achei muito interessante. É zero. Por quê? Porque você vai olhar o desfecho. Não tem como medir desfecho. Então, você não devia nem estar na área da saúde. É uma frase meio difícil de falar, mas... Ou não tem como medir um negócio que você faz o dia inteiro, né? Pois é. Esse é o nosso core. Nós temos que medir qual é a nossa intervenção. Eu fiz uma intervenção em alguma coisa, qual é o resultado? Se você não consegue medir desfecho, acho melhor você fazer outra coisa. Já começa errado. Alguma coisa no planeta diferente, mas não healthcare. Jota, isso daqui tem quanto tempo já? Isso começou, já passaram-se 6 anos, e aí teve toda uma movimentação, inclusive, da empresa, né? O Brasil não é para amadores, sim. Né? Então a gente viu a HSBC saindo, e inclusive a empresa também olhou para o Brasil e falou, muito risco, né? Vamos cair fora. Né? Mas esses modelos permanecem? Eles permaneceram em menor grau. Então, está muito mais para o lado de captação, e aí o flavor de mensuração é um pouco menor. Mas eles existem ainda, continuam rodando. Tá. Continuam rodando. Nesse contexto aí, pensando hoje na tua posição, hoje você atua no Paraná, né, numa federação de cooperativas, do Sistema Unimed. E, você fez um negócio desse. Isso. Você entregou. Tá feito. Né? Como que você está vendo isso, esse espaço que a gente tem hoje para inovação real, não do discurso, né? O quanto que você está vendo, você acha que está mudando? A gente tem um caminho positivo pela frente, tem uma luz no fim do túnel lá. Sim. A gente estava brincando um pouco disso no almoço, né? Dessa resiliência que você tem que ter para quem mexe com isso, porque é difícil, né? Você está trazendo aqui uma coisa muito concreta, com dado, com coisa muito objetiva. E isso, é para estar disseminado, para estar espalhado, todo mundo querendo fazer. Verdade. Fazer. O que você acha que são essas barreiras? O que você acha que dificulta a gente conseguir fazer essas implementações? Então, são várias, né? Eu acho que a principal delas é a questão do não alinhamento de interesse. Tá. Então, a partir do momento que você começa a alinhar o interesse dos players do sistema de saúde, então já complicou, né? Você está lá sentado, você é o gestor do negócio. Quais são os meus players? Quais são os meus... Né? Não consegue mapear? Puxa vida. Então, vamos começar a mapear, né? Quais são as questões que precisam ser resolvidas. Mas precisa ter o alinhamento de interesse entre a cadeia de suprimento da área da saúde. Aí precisa entender processo de saúde e doença, precisa entender sistema de saúde, Sim. Precisa dar uma sentada na cadeira e dar uma estudada. Essa conversa é mais profunda. Né? Mas é muito interessante. Sem dúvida. Muito interessante, porque você, não raro, na área da saúde, você encontra outras mentes que estão ansiosas por, puxa vida, isso é legal, eu quero fazer esse negócio também. Entendeu? Quero fazer a coisa certa e ficar rico. Legal estranho isso, mas... exatamente. Tem que ser vantajoso para todo mundo. Isso. Não pode ser só para um. Não. Aí é uma questão de ganha-ganha, etc. Mas aí tem que alinhar bem com o pessoal do financeiro e tudo. Mas o shared saving é muito claro, né? A métrica, como se acontecer isso, então dividiremos os resultados. Né? E o legal é que o usuário fica bem. Esse que é o mais legal. Isso é o mais legal de tudo, né? A gente conseguir efetivamente entregar valor. O paciente fica bem. Então, você... Né, aí a gente vivenciava isso. Ia até, fazia aquela espécie de auditoria sem hora marcada, sabe como? Nos operadores? Vem avistar, sim. Legal.
venha visitar a gente, venha visitar a nossa cozinha. Tem que chegar de surpresa, não pode avisar. Recebiam bem? Ó, mês que vem eu vou fazer uma auditoria, hein? Arruma as suas gavetas. Não. Você vai lá e... Ó, tô chegando. Ó, que bom. Venha. O cara tá feliz, por quê? Porque não, ele tá fazendo a coisa certa. Ele quer mais que você venha mesmo de surpresa, né? O prestador e o paciente. Então você tem que ir lá ver o que tá rolando, né? Esse é um dos aprendizados também que a gente vivenciou aí ao longo de, né? Tanto, né, um dos exemplos ali era até o próprio Edson Bueno, né? Ele pegava o helicóptero e pousava em algum lugar do nada, sem avisar ninguém. O que ele tava fazendo? Uma auditoria sem aviso prévio, né? Avaliar a qualidade. Uma outra pessoa que eu vi fazendo isso foi o Kobe Cosgrove, lá do Cleveland Clinic. Andando, né? Você estava lá no elevador, daqui a pouco entrou o Kobe Cosgrove. Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Você não é daqui, né? Eu falei, não, né? Como temos um papo de elevador? O que o senhor está fazendo? Estou fazendo minha Honda. Gestão, né? Tô vendo aqui como que funciona na Gestão. ponta. O cara dava de noite, dando uma passada lá para ver o que está rolando, conversando com os pacientes, com as enfermeiras, etc. Então não tem muita coisa nova para inventar, assim, sabe? É só implementar. Tem um choro e ranger de dentes na história, mas o benefício depois é muito interessante. Né? Eu acho que a gente tá batendo nessa tecla já há muito tempo, né? Eu lembro de conversas com alguns amigos e tal, a gente falando de coisas, né? Que são ditas há 10 anos, há 15 anos, e a gente fala a mesma coisa. E a coisa não anda para frente. Eu acho que agora a gente começa a olhar para isso, né? Aqui você fala dos desperdícios, não é isso? Isso. Essa aqui é uma parte interessante que é a gente, parafraseando até o Eduardo Maia, não tem dinheiro novo. O dinheiro já está no sistema, sendo desperdiçado. Aí aqui já é uma parte mais de visão Lean Healthcare. Isso. Né? Uma visão bem de Lean Healthcare. Ah, mas a gente não é carro da Toyota. Putz, de novo essa conversa. Isso. Você vai ouvir, né? Mas tudo bem. Paz no coração, segue a vida. Então, os desperdícios são conhecidos, estão publicados, já são sabidos. Né? Então, listadas. Essa aqui é uma das referências. Aqui é uma outra que é muito, muito rica, da OCDE. Então, aonde é que você vai atuar, a depender da sua posição, se você é profissional de saúde ou se você é um gestor de saúde, se é com dolo ou não, né? Se você tem que treinar as equipes para fazer direitinho ou, né, você estimulou esse incentivo ao engano intencional que eles chamam ali. Eles são muito... Esse diagrama é muito interessante, né? Porque você consegue enxergar aonde que é que cada ator tem capacidade de agir. Onde é que tem grana, exatamente. Não é isso? A gente desperdiça muito dinheiro, tá? Então, e aqui é uma outra referência também, uma referência americana, mas que dá para espelhar maior ou menor grau para qualquer país do mundo, né? Porque o problema é o mesmo em qualquer lugar. Vai ter as nuances de cada civilização, ou não, mas aí assim, a complexidade administrativa, por exemplo, é algo que a gente pode... Sem dúvida. Né? Então, esse aqui é um exemplo que a gente tinha. Se pingar uma solicitação da ACO, passa direto. Sem regulação, sem auditoria, sem nada. Por quê? Porque a gente já alinhou o interesse. Exatamente. Nós estamos numa joint venture aqui. Não precisa mais avaliar nada. O custo da desconfiança é gigantesco. Tem um monte de auditor. Isso. Aí é um artigo versus o outro. Eu tenho um artigo. Não, mas eu também tenho um. Aí fica degladiando o artigo. Não, mas... Cara, torna isso tudo irrelevante. Até porque, já foi discutido isso até anteriormente nos outros... O grau de incerteza na área da saúde é gigantesco. Exato. E vai continuar sendo. Nunca vai ter evidência de tudo. Aprenda a navegar nesse mar revolto. E no mês que vem muda a evidência de novo. É isso aí. Então, é um esforço grande, tratamento acima do... Tá citado aí, não vou precisar me perder. Mas essa é a quantidade de grana. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Que é desperdiçado, né? Então, primeiro você tem que saber que existe essa oportunidade, né? Dá uma lida. Dá uma lida de novo. Né? Falando que tem que dar uma lida. E aí, você já vai entender. Ó, aqui temos uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, etc. Então, é um processo econômico, financeiro e até moral de pessoas que deram uma lida. Tá? Precisa estudar. Precisa usar a inteligência. Exatamente. É lobo pré-frontal nessa conversa. Né? E aí, trazer o máximo de gente para ajudar nesse processo, né? Para resolver essas situações. Jotão, acho que a gente podia ficar mais umas 3, 4 horas aqui batendo papo, conversando sobre... Porque se eu trouxer o notebook, eu abro aqui, daí...
sobre um monte de exemplo e tal, mas eu acho que a gente passou por muita coisa e foi super interessante te ouvir, tua história aí, do que você já conseguiu fazer, implementar, e dos conceitos, né, desse modelo de gestão, olhando para a população com um outro olhar, né? Queria pedir tuas considerações finais, alguma mensagem que você queira falar, algum agradecimento, o que for. Fique à vontade e te agradecer mais uma vez por ter vindo, por ter a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, passar esse tempo, essa tarde gostosa aqui para a gente trocar ideia. Legal. E te agradecer mais uma vez, foi um prazer estar aqui com você. Legal. É um prazer também trocar ideia sobre o assunto, né? E agradecer a oportunidade eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Divulgar o conhecimento, a possibilidade isso existe, isso já tem como, isso já foi feito, né? Tem método para ser feito, né? Então é bem um processo mesmo de inteligência humana mesmo, sabe? A evolução aí serve para isso, né? É isso, eu sempre falo, ajudar. Se a gente não sentar para conversar e trocar ideia e ter clareza que dois são melhor do que um, a gente nunca vai sair do lugar. Né? E é isso, acho que a gente precisa ter gente como você aí pensando isso de maneira disruptiva para a gente começar a mexer essa roda. Acho que a gente vai mexer, né? Vai mexer. E uma coisa que a gente viu, isso tem que ser uma prática de Estado, né? Então, os lugares que funcionam muito bem, obrigado, é quando o Estado vira e fala, não, isso é uma... Né? Esse é o caminho. A gente quer isso funcionando. Então, aí a gente começa a virar uma civilização, né? É bem doloroso esse processo. E aquilo que você falou, é uma mudança de negócio mesmo. Fala, escuta, agora é outra coisa. Exatamente. Isso tudo que você faz há 20 anos, você vai ter que aprender a transformar num outro jeito. Exatamente. O que trouxe a gente até aqui provavelmente não vai levar daqui para frente. A gente vai precisar pensar diferente. Né? E alguns países consideram isso como estratégico, tá? Então, é um ativo estratégico proteger a tua população. Sem dúvida. De soberania. Mantê-la saudável. De soberania, exatamente. É isso. É um processo de soberania. Então, tem países que já entenderam isso, né? Aonde? Vai lá dar uma volta na Holanda, dá uma passeada lá, conversa com o pessoal lá, que eles já estão mais na nossa frente. Tem outros países também. Sem dúvida. Mas isso é estratégico para uma nação, né? Manter as pessoas bem na nação, né? Considerá-las como... Cuidar bem dos idosos, como um ativo, cuidar das crianças. É um processo, né, de inclusão mesmo, né? Populacional, né? Então, depende do país, é dever do Estado, ou não, né? Sim. Mas é uma atividade estratégica. Quem consegue fazer isso tem uma vantagem competitiva. Sem dúvida. Né? Afinal de contas, todos nós adoecemos, etc. Exatamente, a gente vai ser paciente uma hora. A gente tem que estar tranquilo, se acontecer alguma coisa, eu vou ser bem tratado aqui ou ali, ou em todos os lugares, né? Se for todos os lugares, melhor. Sonho. Exatamente, né? Quem sabe um dia a gente chega lá. Jota, muitíssimo obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui. Obrigado mesmo pela tua disponibilidade. A gente fica por aqui nesse primeiro episódio da segunda temporada do VBHcast. Esse conteúdo todo é produzido pelo Ibraves e tem o apoio institucional da Novartis. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.